Vou te dizer uma coisa, fazia tempo que eu não vi uma equipe tão subestimada e injustamente subestimada como está sendo a Mercedes nesse começo de 2025. A equipe está marcando pódios, está brigando pelo título, porém a gente insiste em não dar atenção para ela. A gente fala da McLaren, fala da Ferrari, fala da Red Bull, fala até mesmo da Alpine, porém a gente não comenta sobre a Mercedes. É como se ela estivesse lá no canto da sala e a gente só estivesse esperando o momento do estrago acontecer para a gente perceber a existência dela. Ela tem um enorme potencial para esse ano e a gente precisa falar disso daqui. Tem dois bons pilotos, porém, ao que parece, são dois pilotos invisíveis. Quando a gente menos espera, eles aparecem e tiram pontos das outras equipes. E eu diria até que é só uma questão de tempo para a Mercedes vencer uma corrida nesse ano. Porém, ela ainda está correndo contra o tempo. E falando em corrida contra o tempo, eu tenho um recado para você. Estamos no mês de abril, aquele mês em que a gente finge que muitas das coisas que estão acontecendo é uma mentira ou pode ser até mesmo uma pegadinha, mas existem outras que a gente não pode ignorar. E uma delas é a calvície. Você nunca me imaginou falando sobre isso aqui nesse canal, né? Pois é, esse dia chegou. Para você que se preocupa com a sua autoestima e não quer cair nas armadilhas da calvície, bem como o seu cabelo, eu tenho uma dica. Manual. Uma verdadeira opção para vencer essa corrida contra o tempo. Vai por mim, se eu conhecesse a Manual antes, talvez eu não estivesse nessa situação aqui. Com a Manual e no site deles, você encontra não só fotos reais do tratamento, como também um acompanhamento clínico online para sanar suas dúvidas, um direcionamento personalizado para o seu caso e tratamentos prescritos por médicos. E não é complexo, é bem simples e funciona assim. Ao entrar no site, você irá preencher um questionário sobre a sua própria situação, formando assim a melhor maneira de iniciar esse processo de acordo com o seu caso, ou seja, individualizado. Simples, prático e rápido. E para acessar o site é bem simples, basta ir no primeiro link da descrição ou apontando a sua câmera para esse QR Code que está aqui na tela. E mais, se você usar o cupom CANALF, você ganhará 40% de desconto no seu primeiro pedido. No entanto, corra, porque essa oferta é por tempo limitado. Já avisando que caso você seja do tipo de pessoa que tem receio, caso você tenha medo de julgamento, fica tranquilo, porque a entrega, além de ser rápida, é bem discreta. Então, senhores, o recado de hoje é esse. Manual. Uma opção prática e segura de iniciar a corrida contra o tempo e a calvície. Pelo bem do seu cabelo, da sua autoestima e da sua confiança também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui, eu sou o F. Caso goste de corridas, Fórmula 1 e outras categorias, inscreva-se aqui nesse canal e clica aqui no like, porque o like vai ajudar esse vídeo a ser divulgado para mais pessoas. E é o seguinte, meus queridos amigos, depois de tudo isso que eu já te falei nessa introdução, é bom a gente comentar sobre a Mercedes nesse ano, que é pra gente dar o devido valor a ela. A gente fala muito do que a equipe promete para o ano que vem, com um novo regulamento, com um novo motor, e já é sabido por todo mundo que ela tem uma enorme vantagem. Não diria enorme, mas ela tem uma certa vantagem para as outras equipes que ainda estão desenvolvendo seus motores. Porém, nesse ano, apesar de ser uma temporada de pouco brilho da Mercedes nos bastidores, ela está mostrando na pista que ela merece sim um pouco mais de carinho ao observar os carros pratas de George Russell e Kimi Antonelli. Ninguém esperava que a Mercedes fosse fazer uma temporada boa já de começo. Isso porque ela perdeu o seu principal piloto, Lewis Hamilton, no começo do ano passado. Aquele era um sinal claro para todo mundo de que o Hamilton tinha cansado do projeto da Mercedes de tentar solucionar os problemas desse regulamento que a equipe começou e não muito bem. Ele simplesmente pulou do barco. E a Mercedes, no meio dessa situação, ficou com George Russell e logo depois anunciou o Kimi Antonelli. Um piloto que, infelizmente, apesar de ser inglês, não tem o brilho e a pompa que os outros têm. E também, logo depois, veio um piloto novato que ainda tinha algumas dúvidas sobre o seu real desempenho na pista e se era seguro ou não dar um carro da Mercedes para ele, sendo que ele ainda estava enfrentando alguns problemas na Fórmula 2. E no final de 2024, a gente viu que o Antonelli era sim um piloto digno da Fórmula 1 e até mesmo do carro da Mercedes, e que a própria Mercedes tinha começado a entender de fato esse regulamento e fazer um carro competitivo em certo nível. E já na pré-temporada a gente pôde observar pelo menos um aperitivo do que poderia ser a Mercedes nesse ano e está se provando na pista. A começar, por exemplo, por George Russell, que marcou simplesmente terceiro lugar na Austrália, terceiro lugar na China, quinto lugar no Japão e segundo lugar no GP do Bahrein. Atualmente ele é o quarto colocado no campeonato de pilotos com 63 pontos, que inclusive era até o número dele, e é um dos caras que está disputando pelo título também. A gente tem sim que considerar George Russell nessa disputa pelo título.
Inclusive, o pessoal do Soy Motor, um portal espanhol que fala de Fórmula 1 também, muito grande lá, chama o George Russell de o piloto invisível. É o cara que você não faz ideia de que ele tá lá, mas se bobear, ele aparece. Se um piloto da frente comete um erro, ele sempre ultrapassa. Ele já venceu corrida assim e conseguiu pódio na Austrália assim. Então, além de ser um piloto consistente, é um piloto que raramente comete erros. Tudo bem, às vezes aconteceu em 2023, porém é um cara que mesmo sem brilho consegue entregar muitos bons resultados. E não é só ele, o Antonelli também está se mostrando já de início. Depois de cair no Q1 na estreia, terminou em 4º lugar na chuvosa Melbourne. Depois foi 8º, 6º e 11º, porém com um erro de estratégia da Mercedes. Quem viu a corrida sabe que o Antonelli merecia muito mais do que uma 11ª posição no último GP do Bahrein. Mas por que a gente está subestimando tanto a equipe? Entra uma relação entre mídia e o que a gente já viu. Porque desde o começo desse regulamento, a Mercedes sempre prometia um carro rápido em 2022, prometia correções em 2023, prometia nada em 2024, ainda conseguiu se superar, e chega 2025, não é que ela não prometeu nada, é que a gente não espera nada. É como se a gente tivesse parado de reparar na Mercedes por completo. Enquanto as outras equipes, a gente sempre repara algum tipo de competitividade ou alguma ameaça disso, a gente só ignora a Mercedes. É como se ela fosse o filho do meio da Fórmula 1 hoje em dia. Porque ela perdeu o foco do Lewis Hamilton. E como o George Russell não tem muita mídia e trouxe um piloto novato, é como se ela tivesse virado aquela equipe da máquina, aquela equipe NPC dos jogos que a gente tem de futebol, basquete, luta. É como se o computador da Fórmula 1 estivesse controlando a Mercedes. A gente não acaba criando um grande vínculo. A gente acaba vendo a Mercedes como apenas uma equipe grande, porém sem aquele piloto. E a gente sabe que a torcida dos dois pilotos atualmente não é lá muito grande. E assim a gente passou a ignorar a equipe que agora está mostrando bons resultados e a gente mais se preocupa com Ferrari, McLaren e Red Bull. Só que enquanto a McLaren desponta como o melhor carro, quem aparece em segundo não é Ferrari e Red Bull, é a Mercedes, que daqui a pouco pode incomodar sim a equipe laranja. Por sinal, ela já está com algumas atualizações planejadas para Imola, bem como as outras grandes do grid, já que vai começar a temporada europeia, vão levar atualizações para Imola, algumas sutis atualizações, mas que prometem ofertar um pouco mais de velocidade para esse carro, além de, claro, auxiliar na corrida contra o tempo, vulgo McLaren. Vai até mais além, porque o carro foi tão bem nascido em relação aos outros, que até mesmo na mudança de configuração, de acerto e afins, o carro acaba respondendo melhor. E quem disse isso foi a própria Mercedes nos seus últimos debriefs de corridas. Então dessa vez, parece que a equipe acertou a mão no carro. O que é irônico, porque ela fez isso justamente depois que o Hamilton saiu, coitado. Então, fiquemos de olho na Mercedes a partir de agora, porque ela pode não ter mídia, pode não ter o povo, pode não ter a sua atenção, mas acredite, ela tem ritmo. E tem dois bons pilotos que podem surpreender muito nesse ano. Eu acho que eles ainda vão vencer. Tanto o Antonelli quanto o Russell ainda vão vencer uma corrida em 2025. É uma das minhas apostas. E apesar de um dos meus palpites lá do que pode é esse, junto com o Kevin e com o Ginos, não considerar a Mercedes pra nada, talvez a gente esteja errado e em dezembro a gente vai ter uma bela surpresa quando a gente for reagir a esse vídeo dos palpites. Mas é isso, senhores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber a sua opinião. Você está reparando na Mercedes? Eu estou errado em dizer que está todo mundo ignorando a Mercedes e subestimando a equipe? Eu sei que não, mas eu quero saber a sua opinião sobre a equipe e a Mercedes nesse início de temporada. Comenta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui para falar de Fórmula 1. E eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal F. Quase que eu rimei.